Só que encontrar essas funções pode ser muito complicado, ó. Por exemplo, tá? Observe uma coisa, ó. Daqui desse exemplo, você tem a seguinte coisa. Uma função está definida implicitamente por uma equação, se e somente se o seu gráfico está contido no conjunto solução desta equação. Funções que estão definidas implicitamente por uma equação desse tipo, o seu gráfico tem que fazer parte de quem? Do conjunto solução da equação. Não tem outra saída. Entendido? Uma função está definida implicitamente por uma equação se e somente se o seu gráfico é subconjunto de quem? Do conjunto solução desta equação. Não tem como ser diferente. É a definição. Ó, o que é o conjunto solução? Numa equação. E aí, meus amigos, você pega aqui, ó, pega aqui e faz o seguinte. Pega essa equação aqui, x2y mais seno de xy igual a 1. Vai! Tira o x como função de y aqui. Escreve x como função de y. Não tem como. Não tem como. Como é que você vai escrever o x como função de y aí? Ou nessa equação aqui, ó. Aí, vai. Tu não é o cara? Escreve x como função de y aqui, escreve o y como função de x. Não é exequível. Em certas situações, em certas ocasiões, não é exequível você... Como aqui, ó. Aqui foi simples, né? Esse exemplo aqui também, que culminou aqui, foi simples. Escrever x como função de y. Mas isso você não consegue para qualquer equação. No entanto, há um teorema matemático, é o teorema da função implícita, que diz o seguinte: diante de uma equação, tá, sob certas condições, sobre essa equação, aí tem que ver com derivadas parciais, que não é o caso aqui, você consegue escrever, existe uma função definida implicitamente por essa equação. Tá? É um teorema de existência, ele não mostra quem é, mas diz que por todo ponto do conjunto de solução, desde que sejam satisfeitas certas condições no ponto, tem uma função definida implicitamente, cujo gráfico está ali localizado. É o teorema da função implícita. Tá? É um teorema lá do cálculo 3 que vocês vão ver. Aí, quando vocês tiverem, vocês lembrem de mim aqui, tá? Que justifica o que eu vou fazer aqui. Fazer o seguinte, ó. Agora vamos fazer exercício, vamos derivar implicitamente. Então, ó, suponha, vou logo dizendo, ó, tá certo? Suponha que f, que a função f, está definida, é assim que se coloca o problema, está definida implicitamente pela equação, tá certo? x2, tá? Mais 3y2 mais xy igual a 1, tá bom? Está definida implicitamente por essa equação, com y igual a f de x. Ou seja, alguém garante, há um teorema que garante que existe uma função f,
está definida implicitamente por esta equação com y igual a f de x. Encontre f' de x. Encontre a derivada dessa função. Porque eu digo, mesmo sem você saber quem é a f, você vai conseguir derivar. E a derivação é o que nós chamamos de derivação implícita. Então, olha aqui, admita a suposição. Suponha que a função f está definida implicitamente pela equação com y igual a f de x. Né? Ou seja, eu estou escrevendo y como função de x usando a função f. Alguém diz que isso é um teorema que diz que isso é possível. E eu peço para você encontrar f' de x, encontrar a derivada da f em x. Como é que você faz isso? Solução. Se f está definida implicitamente pela equação, admita a hipótese, né? Admita as hipóteses. Então, mas eu vou escrever aqui, ó. Se f está definida, o quê? Implicitamente pela referida equação, que é essa equação aqui, pela referida equação, com y igual a f de x, né? Então, o par x f de x satisfaz o quê? Satisfaz a equação. Se satisfaz a equação, você vai ter o quê? x2 mais o quê? 3 vezes quem? O par x f de x é solução da equação. Se é solução da equação, x2 mais 3 vezes o quê? F de x ao quadrado, mais o quê? X vezes f de x. Isso aqui é igual a quem? É igual a 1. Para todo x aonde? Para todo x no domínio da f. É ou não é isso? Tá certo? Daí, eu não quero encontrar f' de x. Se eu vou encontrar f' de x, eu vou encontrar f' de x no domínio da sua derivada. Daí, dado x no domínio da derivada da f, se x está no domínio da derivada da f, existe a derivada da f em x, certo? Mas olha, se existe a derivada da f em x, existe a derivada dessa expressão em x. Por quê? Porque o quadrado de x2 tem derivada em x. Como f tem derivada em x, o quadrado de f de x tem derivada onde? Em x. Se duas funções são diferenciáveis em x, o produto delas ainda é diferenciável em x. A mesma coisa aqui. X é diferenciável em todo canto. Se a f é diferenciável em x, o produto é diferenciável aonde? Em x. Então, isso que está aparecendo aqui, se o x está no domínio da derivada da f, esse negócio que está aparecendo aqui tem derivada em x. Agora, quem é a derivada em x dessa expressão? Quem é? 2x mais 6. Mais o quê? 6 vezes f de x. Mais 1. Não. Regra da cadeia. Você está derivando 3 vezes o quadrado de f de x. Derivado em relação a x. É a derivada do quadrado aplicada em f de x, que está aqui. Ainda multipliquei por 3. Vezes a derivada de f de x em relação a x, que dá quanto? F' de x. Tá certo? Mas, quem é a derivada disso aqui?
Isso aqui é um produto. Regra do produto. Qual é a derivada de x em relação a x? Quem é? Hã? F de x, que é a derivada de x em relação a 1, mais o quê? Mais x vezes f' de x. Agora, tem outro detalhe. Isso aqui é verdade, tá certo? Eu tenho duas funções coincidindo no domínio da f. Então, as derivadas são iguais. Então, quanto é a derivada do 1? 0. Tá certo? Admitindo, claro, que eu estou com essa igualdade num conjunto aberto. Tá? Numa vizinhança aberta, numa vizinhança aberta e onde as duas são diferenciadas. Então, eu tenho isso aqui, ó. Isso aqui é igual, essa função é constante. Vamos pensar assim, essa função aqui é constante. Então, a sua derivada é a derivada da constante. Agora é só você fazer o seguinte. Pronto. Logo, eu quero f' de x. Então, eu vou pegar esse com esse. Ó, preste atenção. Esse com esse, coloco f' de x em evidência. Então, eu fico com o quê? Com 6 vezes f de x. Tá certo? 6 vezes f de x. Mais x. Vezes quanto? F' de x. Eu juntei esse aqui com esse. Ou seja, tudo que tem derivada eu deixo do lado esquerdo. E o que não tem derivada eu levo para onde? Para o lado direito. Então isso aqui é igual a quem, hein? A menos 2x menos f de x. Acabou, logo eu tenho isso aqui. Ou seja, para todo x que está no domínio da derivada, eu tenho isso aqui. Conclusão. Assim, quem é a derivada da f em x? Quem é? Ó? Menos 2x menos f de x sobre quem? Sobre 6 vezes f de x mais x. E aí na derivação implícita ocorre isso mesmo. A derivada, ela leva em conta o quê? O x e o valor da função em f de x. E isso é claro, se eu quiser ser bem rigoroso, isso aqui é qualquer que seja o x no domínio da derivada com 6 f de x mais x diferente de 0. Porque eu só posso fazer essa conta aqui se o 6f de x mais x é diferente de 0. Não estranhe isso. Vejamos com um exemplo bem simples. Vejamos com um exemplo bem simples por que na derivação implícita aparece o x e aparece o f de x. Tá? Vejamos aqui, ó. Olha aqui, ó. Pega esse exemplo. Ó. Exemplo simples que eu trabalhei. Tá? Que é o 1xy e pega a equação x2 mais y2 igual a 1. Vamos pegar esse exemplo simples e desenvolver aqui. Eu tenho duas funções dadas implicitamente por essa equação. Qual é? Essa do gráfico vermelho, que é o gráfico da f. Quem é f? Quem é? Ó, é f de x igual a quê? Raiz quadrada de 1 menos x2. É a f. E eu tenho essa daqui, ó. Que é o quem? Que é a g. Quem é a g? Quem é? G de x é igual a quê? Menos raiz quadrada de 1 menos x2. Vamos derivar. Vamos derivar f.
Quem é a derivada da f? Quem é? Ó. Quem é a derivada da f? Quem é, ó? Derivada disso aqui. 1 sobre quem? 2. Raiz quadrada de quê? 1 menos x2. Vezes quem? Derivada de menos x2 em relação... De 1 menos x2 em relação a x, que dá quanto? Menos 2x. Não é? Não é, ó? Quem é isso aqui, ó? Quem é isso aqui? Quem é? Cancelo 2 com 2. Isso aqui dá menos x sobre o quê? Raiz quadrada de 1 menos x2. Mas quem é a raiz quadrada de 1 menos x2? Isso aqui é menos x sobre f de x. É o próprio f. Derive aqui a g. Quem é a derivada da g em relação a x, ó? Tá vendo, ó? O f de x aqui aparecendo? Tá certo? Tá bom? Quem é a derivada da g em relação a x? Menos 1 sobre 2, raiz quadrada de 1 menos x2, vezes menos 2x. Tá bom? Então isso aqui eu posso escrever como sendo menos 1 sobre menos raiz quadrada de 1 menos x2, não posso? Quem é isso? Menos 1 não. Menos o quê? Menos x. Isso aqui é menos x sobre... Quem é isso aqui? Quem é? G de x. Mesma coisa. G' de x é menos x sobre G de x. F' de x é menos x sobre f de x. Você chega na mesma forma, porque as funções estão definidas. Por isso, você não, na derivação implícita, a vantagem da derivação implícita é que você não precisa ter a cara da função f. Você só precisa saber que ela está definida implicitamente pela equação. Ó, não importa quem seja a f, se é a de cima ou a de baixo, se a minha função é f ou a g, o que eu vou fazer aqui, tanto é para qualquer função que esteja definida implicitamente por essa equação. Se a f está definida implicitamente pela equação x2 mais y2 igual a 1, então x2 mais f de x ao quadrado com y igual a f de x, tá bom? Com y igual a f de x, é bom que se diga. Então, x2 mais f de x ao quadrado é 1, qualquer que seja x no domínio da f. Daí, derive isso aqui. Agora, e faça de conta que você não tem isso. Derive isso aqui. Quanto é que dá? Quanto é que dá a derivada do lado direito? 2x mais 2 f de x, 2 f de x vezes o quê? Isso aqui é quanto? 0. Qualquer que seja x no domínio da derivada. Estou derivando onde é possível. Logo, quem é a derivada da f em x? É o quê? É menos... se você olhar para cá, cancela o 2 com 2. Tá? Passa o x para o outro lado, vai ficar menos x sobre f de x. Qualquer que seja o x pertencente ao domínio da derivada, com f de x, diferente de 0. Você vê nesse exemplo que isso é redundante, por quê? Porque essa função ela não tem derivada no 1, nem no 1, nem no menos 1. As duas funções. Agora, veja bem, essa conta que eu fiz aqui foi diante do conhecimento de quem é a f ou a g? Não. E eu chego no mesmo resultado. Sem precisar saber quem é a f e quem é a g. Derivação implícita.
Cancela o 2, cara. Passa o x para o outro lado, é menos x. Aí fica f de x vezes f' de x igual a menos x, é isso aqui. Tá? Mesma coisa, ó. Mesma coisa. Agora, você precisou saber quem é a f aqui? Hã? Não. E chega no mesmo resultado, ó. Quem é a derivada? Quem é? É o coeficiente angular da reta tangente. Então, se você pegar um x aqui, ó, eu quero a reta tangente aqui. Quem é a reta tangente aqui? Quem é? É a reta passando por esse ponto, cujo coeficiente angular é f' de x. Mas dado x, eu tenho 2 pontos na curva. Eu tenho um ponto em cima e o ponto embaixo. Então, eu vou ter 2 retas tangentes correspondentes a pontos com a mesma abscissa x. Porque eu tenho uma reta tangente aqui e eu tenho uma reta tangente lá em cima. E a derivação implícita captura isso. Por quê? Porque a derivada leva em conta tanto o x quanto o f de x. Aqui, o x positivo. O f de x é o quê? Positivo. A derivada vai dar negativa, coeficiente angular negativo. Aqui, o x é o quê? Positivo. G de x é o quê? O quociente vai dar o quê com menos na frente? Positivo. Coeficiente angular positivo. Entendeu? Por derivação implícita não tem jeito. Você vai ter a sua derivada levando em conta tanto o x quanto o f de x. Tá? Façamos mais. Então você já sabe que o negócio funciona. Olha. A lista, né? Item não hoje. Tá? Pode sair.